A Kaspersky foi banida dos Estados Unidos e decidiu migrar os seus clientes americanos para uma solução de uma empresa que até então era concorrente deles. É o tal do UltraAV. E, cara, eu pesquisei um pouco sobre, encontrei pouca coisa falando sobre o produto que essa empresa desenvolve e entrega, então eu resolvi fazer um teste colocando o UltraAV à prova contra 100 malwares novos para a gente poder descobrir se a Kasper foi assertiva nessa decisão de migrar todos os seus clientes para essa solução de segurança. Então se liga na vinheta e vamos descobrir. Para esse teste, eu vou estar utilizando uma máquina virtual criada pelo software VMware. Se você quiser, tem um vídeo aqui no canal mostrando como baixar, instalar e configurar essa solução para virtualização que agora é gratuita para uso não comercial. Link aqui no card e também na descrição. Para quem não está ligado, a Kasper foi banida dos Estados Unidos e recentemente começou a aparecer em vários fóruns na internet relatos de pessoas que teriam o seu Kaspersky desinstalado e migrado para uma outra solução que eles não conheciam. Eu fui pesquisar um pouco e descobri que isso é uma ação conjunta entre a Kaspersky e o UltraAV. Inclusive tem até um site dentro do site do UltraSecure AV indicando essa migração. E aqui eles vão dar as boas-vindas aos usuários do Kaspersky para o UltraAV, indicando os próximos passos, que a princípio não tem nenhum. Aqui eles apenas informam que você vai receber o seu UltraAV com o seu plano de assinatura, todas as informações de planos, de pagamentos, nada disso mudou, e você vai continuar recebendo um antivírus e proteção online com qualidade, pica das galáxias. Enfim, nesse site vai ter um apanhado, algumas informações sobre o que essa ferramenta de segurança deles oferece e, curiosamente, eles trazem até um comparativo entre o produto deles e o produto da Kasper. E aqui eles relatam que o produto deles possui alguns recursos a mais que o Kasper não teria. Embaixo você vai ter alguns reviews, informações sobre Premium Online Security Tools, recursos que eles oferecem, serviços, outras ferramentas, Ultra VPN, perguntas frequentes e outras paradas. E o importante é o download, Então eu venho aqui em cima, mudo o nome para KL-download, eu vou ser direcionado para esse site, vou colocar o meu e-mail. Isso aqui porque no site oficial não tem uma opção para você poder baixar um produto deles em período de avaliação. Agora eu venho em download, UltraAV, vou salvar aqui na minha área de trabalho. É um instalador de 328 megabytes. Enquanto ele está baixando, eu vou entrar aqui no site oficial. Aqui vai ter tudo quanto é informação referente ao produto deles e tal, E é aquilo que eu comentei há pouco. Se eu clico em Get UltraAV, eu posso fazer o download, só que eu não tenho a opção para fazer o download sem utilizar um cartão de crédito. E, inclusive, esse produto está custando $4 por mês, que é um preço promocional. Enfim, eu aqui teria que colocar minhas informações de cartão de crédito, método de pagamento e completar a compra do produto. Claro, tendo a garantia de que eu posso cancelar essa compra a hora que eu quiser e dessa forma eu acabo usando o produto deles em um período de avaliação, ou uma espécie de período de avaliação. Mas não é o que eu quero. Enquanto ele está baixando o instalador, eu já vou começar a preparar a minha máquina. E para isso, eu vou abrir a tela do Windows Defender, vou desativar as proteções que eu tenho aqui, para que o Defender não interfira nos meus testes. Então eu venho aqui em gerenciar configurações, desativo tudo que eu tiver. Aqui em exclusões, eu adiciono as pastas que contêm os arquivos que eu vou estar testando aqui, os malwares que eu vou estar utilizando para esse teste, inclusive a pasta com o script nervoso que faz com que quase todos os antivírus se ferrem. E essas duas pastas estão aqui na minha área de trabalho. É essa aqui com os malwares e essa com o script. Feitas essas configurações, eu posso fechar o Defender. Agora eu venho aqui no painel de controle, Sistema e Segurança, Segurança e Manutenção, Configurações de Segurança e Manutenção, desabilito tudo quanto é notificação que eu puder, dou OK, desativo também o AC para que realmente nada interfira nos testes e agora eu posso fechar essa janela. Beleza, vamos ver se o download já terminou. Terminou. Só para poder te mostrar, são 100 malwares, tá aqui os 100 itens, todos baixados no dia 13/9 de 2024, lembrando que hoje é dia 24/9. Então, esses malwares já estão no ar há um tempinho, Já é o suficiente, ou melhor, já deu tempo suficiente de tudo quanto é antivírus ser atualizado para poder te proteger contra pelo menos esses 100. Eu venho aqui na pasta onde eu baixei esse novo antivírus, eu posso apagar esses outros que estão aqui, botão direito nele, propriedades, para desbloquear o instalador, e agora sim, botão direito, executar como administrador para fazer a instalação. E aqui um detalhe, eu recomendo que você sempre instale antivírus executando como administrador. Clico em Install e espero ele concluir a instalação.
Vale lembrar que essa é a versão 11.0.0.010. O meu Windows está atualizado, só por precaução eu venho aqui, faço uma verificação de atualizações, aproveito, venho aqui na lojinha da Microsoft para ver se tem alguma atualização pendente aqui também. O Windows Update está atualizado, a lojinha também, então eu tenho literalmente o Ultra V instalado numa máquina virtual com o Windows 10 Pro, na última versão lançada e completamente atualizado. E essa é a tela inicial do Ultra V. Não sei se você reparou, mas assim que ele terminou de ser instalado, não apareceu nenhuma mensagem indicando que eu deveria reiniciar o meu computador. Mas como tem usuário que acaba reclamando sobre isso, então, a partir de algum teste desse que eu fiz com antivírus, eu comecei a reiniciar minha máquina sempre quando eu faço a instalação de um AV, embora não seja necessário, tá? Quando é necessário, o próprio AV indica para você essa necessidade de reiniciar o PC. Aqui ele não indicou, mas ainda assim estou reiniciando por precaução e para atender a esse pedido de algumas pessoas um pouco mais chatas. E cara, não estou sendo boçal, tá? É porque realmente, se o produto não é capaz de me indicar que eu preciso reiniciar o computador, já começa errado, né? Mas enfim, reiniciada a minha máquina, posso voltar aqui a logar. Na minha área de trabalho eu vou ter o atalho do Ultra V e o atalho da VPN dele, o que já não é uma coisa muito agradável, pelo menos para mim, tá? Porque eu não gosto de instaladores que instalam outras coisas sem o meu consentimento, então eu vou tentar descobrir se eu posso desinstalar essa VPN. E tá aqui, ó, Ultra VPN, e esse produto é da Pango Inc. Eu vou desinstalar esse cara porque eu não vou utilizá-lo. VPN desinstalada, o Ultra V aqui está marcado como editor Aura. Agora sim eu tenho apenas o AV instalado, né? Bom, primeiro vamos apertar com o botão direito, versão do produto, última atualização 24 de setembro, hoje. Então, em teoria, ele está atualizado. Eu tenho um Game Mode e eu posso abrir a interface principal do AV. Quando eu clico em abrir, curiosamente ele abre um PowerShell antes. Não sei porquê, mas isso aqui é curioso. Bom, na tela inicial eu vou ter Scan Now, Scan Report, Live Update, a opção da Ultra VPN, que eu acabei de desinstalar, né? O histórico de verificações, um botão para login, entrar em contato com o suporte, um centro de ajuda e informações sobre o produto. Tá, eu tenho que logar para usar o aplicativo. Agora complica porque eu não tenho uma conta, né? Peraí, deixa eu ver se eu consigo usá-lo. Não dá para usar, cara. Aí complicou o negócio, né? E para usá-lo eu tenho que criar uma conta e utilizar um cartão de crédito. Porra, aí complica, cara. Caraca, sua assinatura do antivírus está vencida. Deixa eu ver se eu tenho uma conta lá. Não, não tenho. Bom, deixa eu voltar aqui para minha máquina host. Olha, galera, eu recebi um e-mail de verificação com um código, coloquei o código aqui e ele disse que o meu e-mail foi confirmado. Mas eu não sei se vai funcionar, né? Bom, beleza, está funcionando, provavelmente como um período de avaliação, né? Agora eu posso vir aqui em Security, aqui eu vou ter Settings, configurações, né? Tá, eu vou deixar isso aqui tudo no padrão. Em avançado, eu não vou mexer nada. Em exclusão também não vou mexer. Whitelist também não vou mexer. Aqui tem uma opção para eu recuperar arquivos, gerenciar USB, atualizações. Deixa eu ver se tem alguma atualização aqui. Ah, beleza. O produto estava atualizado, mas a base de antivírus dele não. A base de vacinas. E ele está atualizando tudo o que eu preciso. Então vamos esperar isso aqui terminar para que a gente possa fazer os testes. Tudo atualizado. Eu vou verificar novamente, por precaução. Outra vez está atualizado. Beleza, aqui em Performance. Eu provavelmente vou ter informações quando fizer verificações e tal. Em privacidade, eu tenho a opção para instalar Ultra VPN deles, que eu não quero. Identidade. Proteção de identidade é um recurso que vai ser lançado em breve. E por fim, o meu perfil, que são as informações sobre o meu próprio AV. Tá tudo atualizado e funcionando. Com o botão direito, eu tenho a opção de fazer o scan com Ultra V. Infelizmente, eu não encontrei a opção para colocá-lo em português do Brasil. Realmente, cara, quando você executa o AV, ele abre o PowerShell primeiro. Enfim, né? Vamos dar uma olhada aqui nos recursos que ele está usando da minha máquina. O Defender está gritando aqui, cara. O Defender está ativo ainda. O Ultra V não... Ah, ele fechou, mano. E agora? Acho que deu merda, hein, cara. Acho que deu merda porque eu não sou assinante do produto, né? Ou será que não? Não, aparentemente está funcionando. Então, posso fechar aqui. Vou voltar para o Defender para saber o status. Agora sim, Ultra V está ativado. Aqui em fornecedor, eu vou organizar e agora eu tenho os processos do Ultra V. São apenas 4 processos,
Um deles está utilizando 177 MB de memória, que é o serviço de monitoramento ativo. Caiu. Um deles, que é o serviço de monitoramento ativo, está oscilando bastante, cara, na quantidade de RAM e de processador utilizado. Eu tenho um serviço para o Tray, que é o ícone que fica aqui perto do relógio, que está ocupando um pouquinho espaço de memória RAM, quase nada de processador. Eu tenho o monitor ativo do Tray também, mais um, né? Também ocupa pouco. O servidor de banco de dados dele, que ocupa bem pouco, consome pouco recurso, né? Eu tenho o Watchdog deles, que na verdade tem um processo adjacente a ele. E o Watchdog também está usando pouca memória RAM e zero de processador. O único que puxa bastante coisa é o monitor de serviços que fica rodando aqui, monitorando o meu computador. E ele puxa 175 MB em média, né, de memória RAM. O que é muito, tá? Mas é o que tem, né? Então vamos começar a brincadeira. Mas antes, eu vou executar o kill switch, comando kill switch, para poder monitorar tudo quanto é processo que vai ser executado durante os testes. Nenhum processo desse antivírus foi reconhecido, mas tudo bem, não tem problema. E agora eu posso pegar todos os malwares, descompactá-los, cada um para uma pasta, e para isso eu vou estar utilizando o 7-Zip. Se você quiser, tem um vídeo aqui no canal mostrando como instalar e configurar o 7-Zip, que é um programa de compactação e descompactação de arquivos, que é de código livre, leve e tem uma compatibilidade absurda com tudo quanto é tipo de arquivo que existe. Link vai estar aqui no card e também na descrição. E enquanto eu estou extraindo os arquivos, o Ultra-V ele está monitorando meu PC, então ele já começou a trabalhar excluindo um monte de coisa. Mas antes de a gente começar essa verificação, eu vou selecionar todos os arquivos compactados e vou excluí-los, porque eu já extraí todos eles. Só que o meu Ultra-V está pipocando uma porrada de pop-up aqui, falando de coisas que ele está detectando, né? Vou tentar ignorar essas pop-ups, vou selecionar todas as pastas, botão direito, scan com o Ultra-V, para fazer uma verificação manual. E ele me indica uma mensagem de erro falando que muitos parâmetros foram selecionados para scan, o que significa que eu não consigo fazer uma verificação manual de 100 pastas ao mesmo tempo? É isso? Acho que não, cara. Talvez tenha algo a ver com esses alertas aparecendo, né? Deixa eu tentar abrir o antivírus para ver se eu consigo fazer uma verificação pela interface dele. Cara, eu não tenho uma opção para selecionar o que eu quero fazer o scan. Eu só consigo escanear a unidade inteira, tá? Por enquanto tem muita notificação dele aqui. Deixa eu limpar todas elas. Deixa eu tentar de novo, selecionando todas as pastas, para ver se eu consigo fazer o scan. Não dá mesmo não, cara. Isso aqui já é algo que não me agrada muito. Bom, de qualquer forma, eu vou selecionar a unidade C e vou fazer o scan da unidade completa, né? Pelo menos ele vai fazer a verificação também desses arquivos que estão na área de trabalho. E agora, cara, é esperar essa verificação terminar para ver o que ele vai mostrar para mim que é perigoso. E aqui, claro, esse scan também está incluindo o script que seria a cereja do bolo para eu testar no final do vídeo. E aqui a gente vai ver se o Ultra-V consegue identificar aquele script como algo potencialmente perigoso. Se você não está ligado, tem um vídeo aqui no canal que eu estou rodando esse script, colocando vários antivírus à prova contra ele. Eu vou botar o link aqui também na descrição desse vídeo e também aqui nos comentários, tá? Vale muito a pena assistir porque é um teste muito curioso com um arquivo que não é propriamente um malware, mas ele é um malware conceitual. Ele foi desenvolvido apenas para esse propósito, que é testar antivírus e mostrar como os antivírus falham com coisas que utilizam recursos do próprio Windows para poder fazer ações que são realmente muito problemáticas. E quando a verificação completa do meu HD foi concluída, ele encontrou apenas um objeto. Eu posso ver aqui em Scan Report, ele encontrou o arquivo do próprio Microsoft.NET DirectX for Managed Code. Ele encontrou isso aqui como um arquivo perigoso. Tá, apareceu um balãozinho para eu fazer um live update. Ele abre o PowerShell, curiosamente. Mas enfim, nessa verificação completa, ele encontrou apenas um arquivo. Meu PC está protegido. Aqui eu tenho o meu histórico de verificações. E aqui são todos os arquivos que ele foi encontrando e bloqueando ou colocando em quarentena durante a descompactação dos malwares. Eu não vou limpar o histórico agora, deixo isso aqui. Posso fechar essa janela. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar em cada uma dessas pastas e todas as pastas que estiverem vazias significa que o antivírus conseguiu neutralizar aquela ameaça. Então, pasta vazia, eu deleto do computador. E no fim a gente vai ter uma ideia do que sobrou aqui para eu poder de fato continuar o teste. Opa, eu acabei apagando uma pasta errada. É essa aqui, ó.
E por fim, restaram 18 itens. Significa que o antivírus conseguiu, de forma automática, neutralizar 82 malwares, o que é um resultado muito positivo. Agora, será que eu consigo fazer o scan manual desses que sobraram? Agora são apenas 18 pastas. E eu não consigo fazer. Então, eu vou entrar em cada uma dessas pastas e vou executar esses malwares, para ver o que acontece. Mas antes, deixa eu abrir o vírus total para enviar cada um desses arquivos para termos certeza de que as outras engines de outras empresas que desenvolvem soluções de segurança detectam esses caras como vírus. E agora eu posso começar a última etapa desse teste, que é fazer a execução de cada um desses malwares que restaram. Esse primeiro é um script PowerShell, então eu preciso executá-lo como PowerShell. Como é possível ver, embora ele não tenha detectado aqueles que restaram, durante a execução, de fato, alguns daqueles malwares foram bloqueados, só que a maioria passou. Inclusive, você consegue verificar que tem alguns processos rodando até um do tal do AVG Antivírus Installer. Quem sabe que não é um instalador do AVG porque eu não baixei nada sobre AVG. Isso aqui é um malware disfarçado e está em execução. Aqui embaixo tem um tal de Philips Petroleum Code 32 bits também em execução, que também é um malware. E devem ter outras coisas aqui que eu não estou conseguindo identificar, como por exemplo esse executável que está aqui com o ícone do Acrobat Reader. Mas em todo caso, aparentemente o antivírus falhou, mas vamos fazer uma verificação com aquele produto que foi banido dos Estados Unidos e ele próprio quem acabou sendo substituído e instalando esse antivírus. Mas antes de fazer a verificação com o Kaspersky Virus Removal Tool, eu vou pelo menos apagar os arquivos temporários que foram gerados.
E agora vem uma coisa curiosa, tem algumas pastas estranhas que foram criadas aqui. Bom, enfim, aquilo que não puder ser apagado vai ficar, até porque tem aquele app.com que está em execução, e no vídeo anterior que eu testei o webroot, olha, ele sumiu. Pois é, no vídeo anterior, esse app.com é o cara que está com o nome do instalador do AVG. Eu vou fazer a verificação de fato completa com o Kaspersky Virus Removal Tool e começo o scan. Daqui a pouco eu volto com o resultado final. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down. Quando a ferramenta de remoção da Casper termina de fazer a verificação, ele detectou 19 objetos contaminados. E aqui você consegue verificar as informações sobre cada um deles, bem como o local onde os arquivos se encontram. E vale ressaltar que todos os arquivos que estão ali, nas pastas que o antivírus que eu estou testando não conseguiu detectar, o Casper detectou. Então, deixa eu fazer uma coisa. Eu vou marcar todos eles para serem deletados. A ferramenta da Kaspersky vai falar que eu preciso reiniciar o meu computador para terminar de fazer essa limpeza. E agora eu não consigo mais executar o Task Manager, o gerenciador de tarefas do Windows. Vamos esperar o Kaspersky terminar de fazer essa limpeza, reiniciar o computador e ver se eu consigo abrir o gerenciador de tarefas. Agora ele concluiu uma verificação de objetos na inicialização do meu sistema e encontrou mais 2 problemas. Eu vou marcar para deletar, clicar em continuar. E agora eu preciso reiniciar o computador. Clique em sim, e durante a reinicialização apareceu um erro de uma DLL, um processo que não foi projetado para ser executado. Enfim, após reiniciar, o Casper vai fazer uma nova verificação de processos de inicialização para ver se tem mais alguma coisa ali. Por algum motivo, o Explorer abriu na pasta de contatos do meu Windows. Eu não sei se você percebeu, mas depois que eu fiz esses testes, que eu rodei esses malwares, o meu Windows começou a se comportar de um jeito bem estranho. E por fim, o Casper vai fazer mais uma verificação completa do meu computador. Eu não vou deixar essa verificação ser concluída, até porque nós já temos um resultado, de certa forma, preliminar, mas que já é muito esclarecedor. Eu vou encerrar essa verificação, posso fechar essa janela, vou voltar para o Explorer, para poder ver se o Casper conseguiu eliminar esses arquivos. E aqui eu vou fazer o mesmo de antes. Eu vou acessar cada pasta e aquelas que estiverem vazias, eu deleto. Essa pasta, eu não sei se você vai lembrar, mas aqui tinha um arquivo CMD, que era o arquivo para execução e instalação dessas DLLs. Aquele arquivo foi apagado. Então eu posso considerar que isso aqui foi neutralizado, que essa ameaça foi neutralizada. Então eu posso apagar essa pasta. E por fim, até o Casper ignorou 3 arquivos. O que seria um resultado bom até. O Ultra-V continua indicando que o meu computador está protegido, embora nós saibamos que não é a realidade. O gerenciador de tarefas voltou a funcionar, provavelmente ele ficou bloqueado por conta da própria ferramenta de remoção da Casper. Voltando em usuários, eu não tenho mais aqueles processos estranhos rodando, significa que o Casper conseguiu removê-los. No fim das contas, eu acho que trocar um produto da Casper por esse aqui talvez não seja o ideal. Talvez a melhor opção fosse a Casper exibir uma notificação para os seus clientes, para os usuários que possuem uma ferramenta da Casper, apenas indicando que os seus produtos não terão mais atualizações e que caberia a cada um deles buscar alternativas para manter seus computadores protegidos. Acho que trocar uma solução da Casper e fazer uma instalação silenciosa do Ultra-V talvez não seja a melhor pedida. Mas quem sou eu para dizer algo? O que você acha disso? Você trocaria um produto da Casper por um produto dessa empresa, desse Ultra-V? Deixa aqui nos comentários o que você tem a dizer sobre isso. E se você não for inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber notificações e compartilha esse vídeo. Valeu, galera. Tamo junto e até a próxima.